tá bom? Então vamos lá, Imaculada, seja bem-vinda. É um prazer estar com você. Eu gostaria que você começasse se apresentando devagarzinho, com calma, falando um pouquinho sobre você, do seu trabalho. Tá, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar com você também, né? A gente já se conhece há um tempo, admiro muito o seu trabalho. Adiantando aqui, desejando Feliz Dia das Mães para a Adriana, que está aí, todas as mães que entrarem aqui também, né? Que amanhã é um dia muito especial. Embora todo dia seja das mães, a gente tem um dia especial para isso, né? E amanhã eu tenho uma live às 15 horas sobre habilidades que as mães desenvolvem na maternidade. Então, assim, já deixo aqui o convite para as pessoas poderem participar às 15 horas também. Bom, para quem não me conhece, quem está entrando aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Imaculada Souza. Eu trabalho como coach de carreira e negócios. Minha formação é em publicidade e propaganda. Trabalhei muito tempo como publicitária. E agora finalizei a administração de empresas, né? Administração geral. E o meu trabalho ele se baseia em consultoria pessoal, que é o coaching para carreira e negócios, e também o coaching para empresas, ajudando as empresas a desenvolver habilidades e competências nas equipes, buscando como fim o engajamento e a motivação da equipe. Aquilo que a palestrante anterior, como é que é o nome dela? Rosana? Renata, estava falando da pessoa vestir a equipe, vestir a camisa e suar a camisa também, não é só vestir a camisa. É você se engajar e se motivar, que a gente falou sobre isso numa vez passada aí. Então, eu sou isso aí que você está vendo, tá certo? Bom, vamos lá. Equipe Imaculada. Hoje, assim, vou resumidamente aqui, tá? Alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer consultoria, os empresários me pediam, falavam, eu quero vender mais. Passado mais alguns anos, o principal pedido dos empresários era, eu quero organizar meu financeiro. Passado mais alguns anos, mudou, eu quero fazer marketing. Depois entrou no marketing digital, eu quero fazer marketing digital. Aí ele entendeu que fazia marketing, porque a gente batia na empresa, comprava uma, duas vezes e não voltava mais. Eu quero fazer gestão de cliente. Aí ele percebeu que a gestão de cliente dependia da equipe. Aí agora, os empresários, nesse momento, há uns 2 anos para cá, eles vêm falando assim, minha prioridade é equipe, minha prioridade é equipe, minha prioridade é equipe. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo agora, isso ficou mais agudo ainda, né? Ficou mais essencial ainda, essa prioridade. É isso mesmo? Você está percebendo a mesma coisa? Bom, o que a gente vê é uma transformação na sociedade, não é? É porque a gente já teve nesse progresso há bastante tempo. A gente vai falar aqui sobre, primeiro, o que é competência e de onde que surgiu essa necessidade do desenvolvimento de competências, gestão por competência. Alguns falam gestão por competência, gestão de competência. Então, a gente tem que voltar lá atrás, na teoria da administração, e falar um pouco de Taylor. Porque Taylor, ele já falava que o mercado, depois da Revolução, depois da Segunda Guerra, Revolução Industrial, precisariam de homens mais eficientes e eficazes. E como conseguir eficiência e eficácia de colaboradores, que na época eram mais funcionários, trabalhadores, os nomes usados, né? Então, foi nessa época que ele começou a falar da necessidade de seleção e treinamento para aperfeiçoar os empregados, já em 1970. Então, para você ver que não é uma coisa tão nova, que já vem engatinhando, e com esse avanço tecnológico, a gente está tendo mais agora uma projeção de uma necessidade humana, que é realmente olhar o nosso capital humano, né? E alguns autores, eles ainda falam que, com relação à competência, não é só dar habilidades, as pessoas precisam treinar também. Porque para você ter competência, a gente tem as 3 dimensões dela, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, que você nos seus treinamentos fala, quem está aqui que foi empresário já deve ter visto alguma palestra sobre isso, que é o famoso THA, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas, primeira coisa, o que é conhecimento dentro da sua empresa? Então, qual a informação que você precisa, saber o que fazer, saber por que fazer. Então, conhecimento, a gente precisa entender o que é conhecimento até para você buscar.
E quando eu falo em competência, eu não fico só na parte da empresa, né? Porque nós também precisamos saber quais competências que nós precisamos para sermos melhores. Tanto faz ser consultor, como ser empregado, como ser empresário. Então, isso aí é importante a gente saber. A gente tem as habilidades, que são o quê? As habilidades técnicas, as habilidades comportamentais, a capacidade de crescimento, saber como fazer, que faz parte das dimensões. E tem a atitude. Não adianta nada eu ler no livro, assistir um vídeo, assistir uma live, ter um potencial de crescimento, eu não colocar isso também para agir. Eu não vou aprender nunca. Isso aí se baseia na teoria de Pestalozzi, que é lá atrás também, Pestalozzi, lá no século passado, que tem uma frase interessante que ele fala da gestão, deixa eu só achar onde é que está aqui, Pestalozzi. Isso, aqui. Que ele fala do aprendizado, que você precisa ter conhecimento, mas precisa ter a experimentação para chegar no nível de aprendizado, tá certo? E aí a gente começa, tá, mas como que eu vou desenvolver a minha equipe? Posso, rapidinho? Fala. Coisa rápida. Teve alguns cursos que impactaram na minha vida. A formação que eu fiz com você de analista comportamental impactou. O Empretec impactou na minha vida. E teve um curso chamado CAVE, que é Ciclo de Aprendizado Vivencial. É uma metodologia alemã, que você aprende vivenciando. Certo? Então, o CAVE, ele ensina as pessoas, no caso do empresário, com jogos empresariais. Que depois que você pratica o jogo, tem um processamento muito interessante. E eu concordo plenamente com você sobre isso. Você tem que ter o conhecimento, mas você precisa ter a vivência do conhecimento também, porque senão acaba se perdendo. Aí não adianta muita coisa. Só que quando a gente fala em equipe, é um pouco mais complicado, porque não é só a equipe, é a organização no todo. Então, para trabalhar a gestão por competência, quando os empresários falam assim, eu quero trabalhar a gestão por competência, primeira coisa que você tem que trabalhar é a gestão estratégica do negócio. Porque você só consegue fazer o mapeamento de competências da equipe se você souber qual que é o planejamento estratégico da empresa, qual que é a visão de futuro. Como que você vai transformar a sua equipe, aumentar a competência dela, se você não sabe onde você quer chegar? Nós temos aí uma lista de 38 competências mapeadas pelo autor, que agora não anotei aqui. São 38 competências a nível de trabalho, a nível de relacionamento e a nível estratégico. Se nós não sabemos nem o rumo que a empresa tem, como que eu vou saber desenvolver minha equipe? Como que o líder vai entender quais competências que o subordinado precisa, que o liderado precisa? Se é na área operacional, na área técnica, se é na primeira fase, segunda fase. Então, o que está faltando mesmo, eu acho, é as pessoas se interessarem mais em saber o antes de fazer do que depois que foi feito. Porque não dá para fazer se não souber o antes. Então, quando ele fala aqui do chá, é entender minha equipe é de vendedores, que conhecimento que falta para eles? Que tipo de desenvolvimento eu posso dar para eles? Aí vem aquele planejamento de desenvolvimento e treinamento. Quais conteúdos eu preciso trazer para eles? É fazer um curso do Sebrae, que tem vários cursos gratuitos. É chamar o Solimar para dar um treinamento, é chamar a Imaculada para dar um treinamento. Então, isso aí falta sentar, pensar e planejar. Planejar para realmente fazer uma formulação da estratégia organizacional, fazer todo o escopo, em cima disso, definir o negócio, o modelo de negócio, em cima disso, definir quais são as competências essenciais para o meu negócio. Porque, de repente, atendimento ao cliente, para uma empresa de varejo, é mais importante do que para uma empresa de grande porte. Então, as competências também elas têm aplicações diferentes, dependendo como for que isso for usado. Certo? Então, tá, voltando lá no chá. A gente tem as habilidades. Primeiro, você tem um nível de habilidades... Soli 0500. Desculpa, Imaculada. Perdão, pode continuar. Então, nós temos as habilidades. Primeiro, as que eu nasci com elas, que é nato. São aquelas habilidades que são os seus talentos, que você nasce. Por isso que a gente trabalha com a dimensão comportamental DISC, que são as emoções normais das pessoas. Então, quando você sabe as habilidades que você já tem, que você é nato, aquilo é um potencial. Por isso que as cotações feitas pelo perfil comportamental, elas são muito mais eficazes.
Porque você já pega a pessoa certa por comportamento do cargo certo. Dentro dali você tem um potencial de desenvolvimento. Em cima disso aí, o que a gente tem? Habilidades aprendidas com conhecimento e com experiência. Então, quando você junta essas duas coisas, as habilidades que a pessoa já nasceu com elas, descobre qual que é o talento. E você pode ter uma pessoa que está num cargo, ela não está se desenvolvendo bem, justamente porque ela não sabe nem como. Por isso que o conhecimento, ele vem aqui, ó, informação do que é, saber o que fazer e o porquê fazer. Então, como que eu vou explicar para a pessoa o porquê fazer se nem a minha empresa sabe o que está fazendo? Entendeu? Então, é uma conexão que precisa ser feita. E aí, quando você tem as habilidades que a pessoa já tem, de potencial, mas as habilidades que eu ensino a ela, porque as habilidades são aprendidas. Elas, graças a Deus, Pestalozzi e aquele povo todo Piaget já falam isso desde 1800 e tanto. Que a gente pode aprender, desde que a gente queira também. Né? Tem até aquela fase da boa vontade também que precisa ter. Então, a gente começa a trabalhar o quê? Habilidades aprendidas, habilidades inatas. Aí você coloca isso tudo em quê? Em ação, experiências, para poder treinar. Treinando isso aí, você acaba tendo resultados efetivos. Não tem como ter resultado efetivo dentro de uma empresa a nível de competência se as pessoas acharem que é só fazer um treinamento para a pessoa ler o que é competência, ou ler o que é atendimento ao cliente, ou ler o que é obtenção de resultado. Não existe. As pessoas precisam fazer um planejamento, uma trilha de conhecimento para realmente conseguir desenvolver essas competências. Certo? Por exemplo, aí o que acontece? Qual que é o maior erro que as pessoas fazem? Eu vou treinar meu vendedor. Treinou o vendedor. Tá. Mas qual é o indicador que você vai ter para saber que ele desenvolveu a competência de atendimento ao cliente, de persuasão e tudo, dá resultado? Qual? Não tem. Aí o cara nunca sabe se ele está bom o suficiente, ele nunca sabe se a entrega dele realmente está atendendo a expectativa do negócio, porque eu já tenho a expectativa do negócio para chegar nesse nível. Então, quando você pega uma competência, por exemplo, vamos pegar aqui uma competência... cadê? Atendimento ao cliente. Olha que interessante. Essas competências são mapeadas pelo modelo ACES, de mapeamento de competência. Atendimento ao cliente é uma competência que eu preciso no meu negócio, porque a pessoa precisa atender. A minha missão é excelência no atendimento ao cliente na área de educação. Então, o cliente tem foco. Atendimento ao cliente. Eu preciso descrever para o meu colaborador o que é a competência, para ele entender o quê. O que é atendimento ao cliente? É aquela pessoa, né? Reconhecer e compreender as necessidades dos clientes e atendê-las de forma que excedam as expectativas dos mesmos. Isso é uma competência. E a descrição dela, como que o meu colaborador vai aprender a reconhecer e compreender a necessidade do meu cliente. Então, eles têm que entender, tanto o patrão quanto o empregado. Qual que é a explicação da competência? É explicar muito bem explicado, né? Pessoas que são competentes no atendimento ao cliente, aí se alguém tiver aqui, né, tiver na área de venda, se pergunta se o seu colaborador ou se o seu negócio tem isso aqui que eu vou falar agora. As pessoas que são competentes no atendimento ao cliente têm vontade, olha só, têm vontade de agradá-los e conseguem reconhecer as necessidades dos mesmos para assegurar que o cliente fique satisfeito. Eles frequentemente fazem mais do que lhe foi solicitado. Se a sua equipe de venda não tem a competência para reconhecer essa necessidade do cliente e fazer mais do que o cliente espera, então ele está incompetente ainda. Entendeu? É isso que é o nível da competência. E aí vem, como que eu vou medir isso na minha equipe? Aí eu tenho os indicadores, pode falar. Eu vi uma doutora Mari Martins aí, fisioterapeuta, e eu lembrei dos profissionais liberais. E você estava falando da equipe de venda, e nós profissionais liberais, aí vai a doutora que deve estar nos ouvindo, que nós temos que ter essa competência de atendimento e de venda, porque nós fazemos o atendimento e executamos o serviço. Exatamente. Né?
Nós atendemos, vendemos, nós fazemos o marketing, atendemos, vendemos, executamos o serviço e temos que fazer o pós-venda. Ou seja, nós profissionais liberais, né? Eu, você e a doutora aí, talvez tenha mais algum profissional liberal aí na live, a gente tem que desenvolver essas competências que você acabou de falar. Precisamos desenvolver isso. E aí você vai para as perguntas dos indicadores. Como que você vai avaliar esse colaborador ou até você mesmo no seu trabalho, se você é um liberal, né? Primeiro, coleta ativamente informações sobre os negócios dos consumidores e trabalha para entender suas perspectivas com relação aos negócios. Gente, isso é estudo, é curso, é leitura, é ver jornal, buscar na internet as informações, saber o seu mercado, o seu bairro, sua cidade, seu país, economia. Então, isso aqui você precisa buscar. É coletar ativamente. Não é ficar esperando passivamente que as pessoas te deem as informações que você precisa para o crescimento e para o desenvolvimento da competência. Outra, ouve e avalia as necessidades, sugestões e feedback por parte dos clientes. O grande erro que quem trabalha com vendas tem é não ouvir o cliente. É chamar o cliente de chato quando o cliente reclama que uma colaboradora atendeu mal. Ao invés de chamar a colaboradora e entender por que ela está fazendo aquilo ali. O que está faltando de desenvolvimento nela para que ela atenda o cliente bem. Ponto do cliente reclamar. Ainda bem que o cliente reclamou. Isso aí as pessoas também não avaliam. Outro ponto. Desenvolve e mantém relacionamentos positivos e construtivos com os clientes. Então, aqui eu já tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Isso é avaliação que você faz junto com o colaborador. Que você vai avaliando ele durante o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e pontuando com intensidades. Para saber, olha, esse mês tem 3 pontos. O que a gente falta fazer para crescer um pouco? O que está faltando para você? O que eu posso fazer para desenvolver mais? Então, é isso. Outro ponto que a gente avalia, se o nosso colaborador hoje mesmo, né, aplica um alto nível de esforço para satisfazer as necessidades do cliente de uma forma oportuna. Então, é muito claro o que eu espero do vendedor. Se ele entende tudo isso, ele vai saber o caminho que ele vai seguir para realmente ser o vendedor que a minha empresa espera e que vai atender a necessidade do meu cliente, que é o que o marketing fala. Que a gente precisa atender às necessidades e desejos dos nossos clientes. E o último ponto, que seria uma avaliação para indicador de comportamento, porque é difícil você medir comportamento, concorda? Medir quanto que a pessoa vendeu é fácil, números, estatística. Agora, avaliar o comportamento é muito mais percepção do que ponto. E aí vem, dar um excelente atendimento para todos os clientes. Então, a partir de um indicador desse, de uma competência dessa que é atendimento ao cliente, é como que a empresa vai desenvolver essas pessoas através de treinamentos, reuniões, diálogos, feedbacks e falar com ele o nível que ele está de crescimento. Para ele entender, não tô bem ainda não. Hoje eu atendi um cliente que eu poderia ter vendido mais e não consegui. Ele precisa perceber. Então, é um nível que a gente consegue chegar. Aí quem ouve fica assim, mas isso é impossível. Não é, não. É um trabalho demorado, porque igual você falou, antes o pessoal focava muito em preço, focava muito em marketing, muita estratégia financeira, e agora estão começando a olhar para as pessoas. E pessoas, elas têm tempo de desenvolvimento, não é do dia para a noite. Então, quando a pessoa resolve assim, não, eu quero ter minha equipe mais motivada, mais engajada, tá? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é minha visão, minha missão, para que eles compreendam, entendam, e ver se eles querem fazer parte do meu sonho, da minha visão. Eu enxergo daqui a 10 anos. Será que a minha equipe consegue ver o mesmo que eu vejo daqui a 10 anos? É o momento, então, da empresa repensar missão e visão? Com certeza. Se não, a maioria não tem. Esse aqui é o problema. Não tem. É tipo corrida de rato. Acorda de manhã, vai trabalhar, paga conta, vira o mês, paga imposto. Não para pensar. Então, é hora de parar, planejar, pensar e estudar. O que eu quero daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Planejamento estratégico, missão, visão e valores. Porque eu entendo o seguinte, missão, definir um negócio. Primeiro, como que é meu negócio?
né? Exato. Segundo, qual a missão, visão e valores do meu negócio? Quais são as minhas diretrizes empresariais? Esse é o alicerce, a base, para em cima disso você construir sua equipe, né? Porque se você tiver isso bem definido, fica mais fácil de você entender que tipo de equipe, que tipo de profissional, né? Quais são as funções, cargo, quantas pessoas, quais as competências, quais os talentos que você precisa para construir. Porque se você constrói uma equipe em cima do nada, ela desmorona. Então, se eu não tenho esse alicerce, eu construo uma equipe, ela vai desmoronar. Mas aí que tem a discrepância. Se os empresários não entendem o negócio, então assim, a pessoa conseguir entender como desenvolver, ela vai ficar do mesmo jeito muito tempo. Então, escrever a missão, tem gente que não acha importante, e é muito importante. Porque você só consegue alinhar a equipe se você tiver a visão clara, os objetivos bem definidos. Senão fica todo mundo assim, no limbo, indo de acordo com a maré. É aquele barco que não tem leme, né? Não tem direção. E já dizia Stênio, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. E nesse mercado agora, principalmente agora, depois dessa crise que a gente está passando, qualquer lugar não vai servir, não. E qualquer pessoa não vai servir. E qualquer empresa não vai servir. Porque o consumidor está cada vez mais exigindo cada vez mais perfeição no serviço, na entrega, no produto, na experiência de negócio. Então, é importante entender isso. E se a pessoa não sabe assim, a gestão por competência, começa pelo menos pela gestão comportamental, que é mapear toda a equipe, quem é mais dominante, fluente, estável, analítico, aquilo que você já está fazendo no seu trabalho, né, que você agregou muito valor ao seu trabalho com essa metodologia. E as pessoas entenderem que se nós não conhecermos quem está do nosso lado, é mais difícil você dar um resultado. Bem mais difícil. Certo? E aí tem uma parte aqui do texto que eu estava lendo, do Duran, que ele fala o seguinte, que a competência seria uma intenção do negócio em desenvolver as pessoas. E que isso faz com que exista consistência interna da estratégia com impacto positivo cumulativo. Então, quer dizer, se eu sei a intenção de desenvolver as pessoas do meu negócio, isso passa a ser, é muito interessante, é um impacto positivo cumulativo que me dá uma consistência interna. Imagina um músculo forte, porque chega no momento de crise, esse músculo não quebra, não vai dar distensão nem dor muscular, porque as pessoas estão dentro. Então, eles conseguem fazer com que a empresa passe por crise de uma forma mais suave, sem tanto conflito, como muitas empresas tiveram que mandar muita gente embora, muita gestão de conflito, diminuição da produtividade. Algumas tiveram produtividade normal, outros até aumentaram a produtividade. Então, o que faz com que aconteça para esses resultados diferentes? É como que você embasou sua equipe, como que você desenvolveu, como que você fez com que ela tivesse essa segurança, tá? E aqui ele fala que é necessário uma sintonia para você trabalhar esse modelo de competência desde o nível diretor, dono, gestor, até o nível de colaborador individual. O que acontece? Quem é gestor tem que ter todas as competências desenvolvidas dos níveis de baixo. Então, o nível de baixo, o nível de colaborador. O que é colaborador? É aquela pessoa que não tem nenhum liderado. Ele só colabora com o resultado. Então, nós temos aí de 4 a 6 competências para desenvolver numa equipe. Aí tudo depende da visão, da missão da equipe, para saber se a área dela, o negócio dela e tal. Depois que você entende a base, aí quando você sobe para o próximo, que são líderes de primeira linha, deram esses que estão aqui embaixo, aí o que acontece? Esses aqui têm que ter desenvolvido, tem mais 2 ou 3 competências. Então, eles não podem ter outras competências totalmente diferentes. Não é assim. Ele pega as competências do de baixo e evolui para mais 3. Porque aí você aumentou o nível de competência. Então, quando você tem isso definido, quem está aqui embaixo sonha em subir para cá um dia. Porque se quem está aqui desenvolveu, tem a mesma
tem a mesma competência, por que eu também não posso? E aí você começa a mudar os níveis de competência. Aí quando você sobe mais um nível, trabalha um nível de plano de carreira ou coisa parecida, mais 2 ou 3 competências, chegando a no máximo 12 no nível de diretor. Então, o diretor, gestor, gerente, ele tem que ter, obrigatoriamente, para que o negócio tenha essa desenvoltura, esse corpo todo, as competências do nível dos colaboradores, que ele já definiu de acordo com o negócio dele, dos níveis de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, esse entendimento é muito importante. Deixa eu te interromper rapidinho, coisa rápida. Tem algumas empresas que eu faço consultorias, e eu vou dar um exemplo, que a pessoa entra como estagiário na empresa com 17, 18, 19 anos, alguma coisa assim, às vezes 16, 15, e aquela pessoa vai galgando, né, seu espaço, vai subindo de nível, de posição, de cargo, e vai. Tem uma rede de farmácias que eu fiz consultoria no litoral, ali em Piúma e tal, que o proprietário da rede de farmácia foi estagiário da farmácia. Isso Ele é legal. começou como estagiário, passou para motoboy, foi para atendente, e foi para gerente, e o proprietário ofereceu sociedade para ele, e ele hoje é sócio da rede de farmácia. Então, esse desenvolvimento de competências, esse subir os degraus, né, de nível em nível, é importante a gente sempre estar olhando para cima. Independente do nível que a gente esteja na empresa, a gente ter consciência das competências que nós temos é importante. E aí a análise comportamental diz que nos ajuda. Uma profissional igual você, que pode sentar com a pessoa e mapear, né, as competências da pessoa, é importante. E a pessoa precisa ter esse autoconhecimento. E a partir dali, ela olhar para cima assim, o que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo na escada. Isso Né? Então, quais são as 3 próximas competências? Aí vamos focar nessas 3, e aí a pessoa consegue evoluir. Porque se ela não sabe onde ela está, e se ela não sabe quais as 3 competências que ela tem que desenvolver, ela dá tiro para tudo quanto é lado. Ela dá tiro para tudo quanto é lado ou não dá tiro nenhum, mas ela não vai. Por isso que é saber o que e saber o porquê. Eu tenho que ter informação, saber o que eu tenho que desenvolver e por que eu tenho que desenvolver. Por isso que esse mapeamento de competência, a gente customiza de acordo com a empresa, ele é importante para ter uma sintonia entre missão, a visão futura do negócio e os objetivos principais. O RH ajuda muito, um RH desenvolvido e treinado, que realmente já tenha mapeado quais são os perfis comportamentais da minha equipe, para saber quem está em que lugar. Isso é um trabalho que demanda tempo, demanda treinamento, mas depois que está pronto é muito mais. Pessoal, quem está assistindo a live aí, se estiver me ouvindo, por favor, me dá um feedback sobre a conexão da Imaculada. Se vocês estão conseguindo ouvir a Imaculada, por favor, alguém me dá um feedback. Imaculada, eu acho que sua conexão deu uma travada aí. Eu não estou te ouvindo. O Belo, de quem que a voz sumiu? Especifica para mim, a minha ou da Imaculada? A ela. Imaculada, você está sem áudio. Imaculada, eu vou dar uma sugestão para você. Eu vou te tirar da live e vou te conectar de novo. Gente, eu estou tirando a Imaculada e estou convidando ela novamente para a live, tá bom? Então, só um segundinho, por favor. A Imaculada foi desconectada e agora eu estou conectando ela novamente. Voltou? Olá, Imaculada. Voltou? Tá ouvindo Voltou. Agora está com áudio.
sei por que parou, não. Tá, resolveu. Vamos embora. Vida que segue. Tá bom. Então, essa sintonia é necessária de saber quais são os objetivos. Então, é importante que a empresa tenha esse tempo de parar e de pensar, para poder você gerir pessoas, desenvolver pessoas, sem planejamento é impossível. É que é difícil, é impossível. Com planejamento é difícil, mas é possível. Agora, sem é impossível. Isso aí não tem como você fazer, tá? E aí você consegue peneirar pessoas também, aquelas que realmente vestem a camisa e suam a camisa. Aquelas que sabem o que tem que fazer, como tem que fazer, por que tem que fazer. E aquelas que vão levantar na segunda-feira para ir trabalhar com sangue no olho mesmo, com vontade de fazer aquilo que eles gostam. Isso é muito importante. Por isso que o RH também é importante para poder entender as pessoas quando elas estão desmotivadas. Como que eu vou aumentar a competência da equipe se eu não sei nem o nível de satisfação ou de positividade da equipe? E aí que a gente entra com as ferramentas comportamentais, igual o índice de positividade e bem-estar para desenvolvimento do clima organizacional. Diga. As pessoas como um todo têm que entender o seguinte: quem põe dinheiro no bolso da gente são nossas competências. Então, se eu hoje ganho 2.000 e tenho a ambição de ganhar 5, se eu ganho 5, quero ganhar 7, e depois eu quero ganhar 10, o mercado tem um negócio chamado empregabilidade. E as competências não é o único fator, mas é um dos requisitos principais para definir o valor de cada um de nós no mercado. E quanto que o mercado está disposto a pagar pelo resultado das nossas competências. Porque o mercado quer pagar pelos resultados que a empresa vai obter através das nossas competências. Então, nós temos que ter essa ambição também. Então, não é só a empresa que tem que fazer isso. Cada um de nós tem que buscar esse desenvolvimento, tem que ter tesão nisso, tem que ter vontade. Porque agora, principalmente, se a pessoa estiver dormindo, se a pessoa passar o dia inteiro no Netflix, no celular, no computador, no joguinho, não vai, não. A gente vê o nível de competência, tanto o nível pessoal quanto o nível empresarial. A gente está falando aqui questão de equipe, né? Você melhorar a competência da sua equipe para que você tenha o resultado do negócio. Agora, quando você vê a nível de pessoa, ser humano, é entender quais competências me faltam para eu ser aqui há 1 ano, 2 anos, parou de novo. Parou de novo. Eu estou te ouvindo bem. Ah, não, parou agora. Ô, voltou? Maculada, oi? Vamos ver se agora vai. Agora tá aí, ó. Eu peguei outro celular. Dá para enxergar até melhor. Isso aí. Vamos lá. Então, aí quando você pensa assim, a nossa vida também, nós somos uma empresa. E quando a gente fala assim, vamos ver o nosso potencial, é o que você falou lá no início, é o autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu faço bem, o que eu realmente posso dar de melhor na minha vida. Então, é a mesma coisa quando a gente fala disso, está ensinando. Voltou. A Imaculada está com problema na internet, mas já voltou. Tá me ouvindo, Imaculada, agora? Você pode falar? Em cima do roteador. Aí voltou Oi. de novo. Voltou. Tá. Então, quando a gente fala de habilidade, você tem habilidade técnica e você tem habilidade comportamental.
são coisas totalmente diferentes, certo? Aí você tem a capacidade, tem gente que tem mais capacidade para desenvolver uma competência de atendimento ao cliente do que outras pessoas. Então, entender essas limitações também é importante para você saber o que você pode cobrar do outro, para não gerar estresse no ambiente de trabalho, gerar aquela coisa da Bom, gente, a Imaculada tá voltando. Eu só queria refrisar aí o pensamento de que uma equipe é formada por indivíduos. E esses indivíduos têm que ter competências. Então, eles têm que ter conhecimento, habilidade, tá? E tem que ter atitude. Competência é a soma de conhecimentos, habilidades e atitudes. Se os indivíduos que compõem essa equipe tiverem isso desenvolvido, né, bem desenvolvido, a equipe vai funcionar melhor, vai ter melhores resultados. Imaculada, está me ouvindo? Como é que está? Então, esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento é muito importante para que a gente possa ter equipes comprometidas, né, e competentes e que gerem resultados para o negócio. Na situação que nós estamos, a equipe, o desenvolvimento da equipe é a prioridade de qualquer negócio. A empresa não vai conseguir reagir ao que estamos vivendo sem desenvolvimento de equipe, sem a competência da sua equipe. Então, é importante que o empresário defina que tipo de equipe que ele precisa nesse momento, a configuração da sua equipe para os próximos desafios aí desse momento. E em cima dessa definição, desse pensamento, né, ele oriente sua equipe e deixe claro para cada um dos membros, né, das pessoas. Opa, Imaculada. Quais são as competências necessárias? Pode seguir, Imaculada, com o seu pensamento. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Então, pode dar sequência ao seu pensamento. É interessante. Assim como um consultor chega numa empresa e faz uma análise diagnóstico do ambiente interno, das finanças, da parte estratégica e faz planejamento, também é importante fazer uma análise diagnóstico das competências da equipe. Por isso que a gente está falando de primeiro definir quais são os comportamentos da minha equipe, quais são os perfis comportamentais, para entender quem são essas pessoas. Só a partir daí você consegue entender quais são as competências essenciais que essas pessoas precisam de. Bom, pediram aí para mim repetir, né, as 3 características que geram competência. Então, primeiro é conhecimento. Você tem que agregar conhecimento, pode ser através de um curso, de um livro, de uma live, de uma conversa, seja o que for, da sua vivência. Segundo, com esse conhecimento, você tem que gerar habilidade, ou seja, você tem que colocar esse conhecimento em prática e gerar resultado, tem que vivenciar esse conhecimento. Terceiro, você tem que ter atitudes positivas, comprometimento, envolvimento, engajamento com a sua equipe, com o seu negócio, com o seu cargo, com a sua empresa, e aí você é competente. Segue o bonde, Imaculada. Tá, porque alguém falou com relação às 3 características da competência, só para a gente alinhar o termo. São as 3 dimensões para a construção da competência. Ok. Imaculada travou de novo, então vamos que vamos. Hoje, as empresas, elas não contratam pessoas, elas contratam competências. Então, é importante a gente ter na cabeça que as empresas hoje, elas contratam competências para cargos, e cada cargo necessita de determinadas competências. Então, um vendedor, uma pessoa que trabalha no financeiro, um gerente, um motorista, cada cargo dentro da empresa precisa de competências diferentes. E nós precisamos alinhar as nossas competências às necessidades do cargo que ocupamos e das necessidades da empresa. Vamos lá, Imaculada. Isso aí desde antes do processo seletivo, né?
Bom, depois que nós Exatamente. fazemos o diagnóstico da empresa, de quais competências humanas que precisa para desenvolver, aí a gente parte para a identificação. Travou de novo na maculada. Vamos que vamos, então. Aí, uma vez que nós temos mapeado as competências, estão no cargo, a equipe está montada, nosso desafio é encaixar as peças. Fazer tipo engrenagem. As pessoas têm que se encaixar umas nas outras e funcionar bem. Ou seja, a minha competência tem que estar encaixada na competência do meu colega de trabalho para que juntos possamos fazer essa equipe desenvolver e evoluir. É por isso que a gente coloca um número baixo de competência para o início. São 4 competências. Não são competências diferentes. Habilidades você vai ter diferentes, mas as competências precisam ser iguais. Os níveis de competência em atendimento ao cliente, para todos, tem que ter o mesmo nível. Porque aí você consegue estabelecer a excelência na competência. A excelência é quando todos conseguem. Bom, para mim aqui a Imaculada travou novamente. Então, faltam alguns minutos. Para ver se todos chegaram no nível. Não, tá tranquilo. Aqui eu já terminei minha parte. Já isso aqui seria para um treinamento de final de semana inteiro, né? Porque é um assunto bem, bem amplo. Mas é só entender que a competência é diferente de habilidade. Que a habilidade é preciso que desenvolva habilidades para ter competência. Eu agradeço todo mundo aí. Está falhando muito, cortou muito o raciocínio. Não sei se é a minha internet, acho que é a minha internet. Então, é que dá uns chutes. Mas eu agradeço essa participação e falar com vocês que procurem saber mais sobre competência. Porque gestão por competência é o futuro das organizações. Já de uns 20 anos para cá, 30 anos para cá, esse questionamento de capital humano já vem falando sobre a necessidade de gestão de talentos dentro das empresas para que você não gaste mais dinheiro contratando e mais dinheiro você mandando embora. É um jogar dinheiro fora. Explicar melhor essa diferença, eu não entendi de onde que ele perguntou, se foi do que eu falou ou se foi do que o Solimar falou. Mas pode responder. Mas eu não pode sei responder, a diferença do quê? Ah, tá, habilidade. Habilidade, como que funciona? Você tem aquelas habilidades que você nasceu com elas, que nós nascemos, que a gente chama de habilidades que podem ser potenciais para desenvolver. E quando você chega às habilidades aprendidas, por exemplo, nós temos 4 perfis comportamentais. Depois vocês me seguem lá no meu canal, que eu sempre estou colocando material sobre o DISC, que é o perfil comportamental que a gente trabalha como base para fazer o mapeamento de competência. Então, o que acontece? A competência, você junta o conhecimento com a habilidade e a ação para gerar competência. Então, a habilidade, ou você nasceu com ela, ou você desenvolve. Juntando o que você tem com o que você aprendeu, porque a habilidade você aprende também, você junta com a ação, isso sim vai gerar uma competência. Tá certo? Então, a habilidade é diferente de competência. Tá certo? Aí eu falei, falei, então tá certo. Entendeu? Clyde, isso mesmo, Clyde, tá certo. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Lá no meu canal, vou colocar vários vídeos falando sobre mapeamento de competência, vai ficar mais fácil de entender. Mas eu agradeço a vocês a atenção no sábado à tarde estar aqui ouvindo, né? Desejo feliz Dia das Mães para todas as mães que estiverem aqui nos ouvindo. Dá um abraço aí na Adriana. Feliz Dia das Mães. Meu filho está aqui hoje também, está ali no outro quarto, ali ouvindo a live. E é muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, me chama depois. Vem cá. Vem cá. Cadê a Adriana? Ei, Imaculada, beijão. Te desejo tudo de bom também. Beijo. Feliz Dia das Mães. Beijo. Tchau. Isso aí. Então tá bom. Então era esse meu recado. Vamos treinar competências. Imaculada, desculpa aí pelas falhas de conexões, mas a gente, internet é internet, né? Na live anterior, o Instagram simplesmente derrubou a live, eu tive que reiniciá-la de novo. Então, são coisas aí que a internet faz, a gente não tem controle sobre isso, né? Obrigado a todos que estão participando, que deram aqui a sua contribuição.
O vídeo vai estar no YouTube, tá? Quem quiser rever o vídeo aqui com mais calma, é só entrar lá no meu canal do YouTube amanhã, segunda-feira, entrar no meu canal do YouTube, que esses vídeos vão estar postados lá. Imaculada, seu agradecimento final aí, seu tchau, o que você gostaria de deixar? Desejar a todos um bom final de semana e que nós temos pensamento positivo aí com relação às pessoas, principalmente com relação à nossa equipe, as pessoas que trabalham com a gente. É sempre acreditar que a pessoa tem um potencial para ser desenvolvida e às vezes o que falta para ela é o estímulo, é uma orientação, é um reconhecimento. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos, pela presença, tá bom? Um prazer estar com vocês. E às 17 horas tem outra live, tá aí. E conto com a presença de vocês. E se vocês puderem divulgar a live aí para as outras pessoas, a gente agradece muito. E amanhã tem a live às 15 horas sobre as habilidades que a maternidade ensina. Então, se você conhece uma mãe, chama ela para ir para a live amanhã, que vai ser bem... Manda para mim que eu divulgo, Imaculada. Manda o post aí para mim, por favor. Manda pelo WhatsApp para mim que eu vou divulgar para meus contatos aí. Bom? Falou, querido. Gente, tchau. Estou encerrando a live. Obrigado. Dá um tchauzinho aí, Imaculada. Tchau. Tchau.